Hoje nós vamos falar sobre a dificuldade na compreensão de textos e a importância da leitura para o desenvolvimento das crianças. Então, nós sabemos que muitas crianças aí na fase de quarto, quinto ano, estão apresentando muita dificuldade no entendimento de texto, de português, história, geografia, enfim, tudo que precisa ter uma compreensão textual e até na elaboração de textos também para redações, né, para dissertações futuramente. Então, a leitura, gente, começa logo cedo, em idades pequenas, né? Você já pode ler para o seu filho. Então, procure estar sempre cercado de livros para as crianças. Podem ser livros simples, né? Por exemplo, eu peguei um aqui, olha, chama Bem-vindo à Fazenda. É para uma criança menor, mas já ajuda a desenvolver a compreensão de texto, né? Então ele fala assim: Olá, Dudu. Hoje o Dudu veio brincar na fazenda. Você consegue ver quem está no celeiro? Aí a criança vai descobrir quem está no celeiro. Ela vai falar: olha, tem uma vaca no celeiro. O celeiro está escrito bem-vindo. Você contando dessa forma para a criança, ela vai entender como nós devemos fazer a leitura do texto, o que o texto está pedindo, né? E assim por diante. Olha, e agora? Quem será que está no galinheiro? E aí você vai mostrar a galinha, o galo, né? Então são livros com mais figuras do que fala. Porém, a criança já começa a ter noção de que o texto tem um sentido, para ela procurar o que está no texto. E para isso ela precisa da ajuda de um adulto, né, que leia para ela, usando as pontuações, colocando emoção na história, né? Olha aqui, a gente tem outro, né? Olha só. Olha que bonito, tem mais figuras do que fala, mas ele vai falando: jacaré amarelo, o que tem aí? Aí você instiga a curiosidade da criança, né? Olha só, 2 dinossauros azuis usando botim. Então, você já começa a ter a noção de número, né? Tudo isso o adulto já pode ir trabalhando com a criança, deixando ela explorar o livro e começando a ter o entendimento de texto. Aí depois a gente já tem livros um pouquinho para crianças um pouco maiores, que daí envolvem figuras, mas a criança já vai começar a trabalhar com rimas, né? Então, olha esse aqui, ó. Aqui está a agulha que costura a blusa da Jerusa, né? Então, aí tem uma agulha de crochê. Aqui está a linha que vai na agulha, que costura a blusa da Jerusa. E aí você vai lendo, olha, mais figuras do que palavras. O importante é a criança entender que cada frase tem um significado. E aí você começa de pequenos trechos com a criança, né? Aí depois a gente tem aqui, olha, para crianças maiores, né? Aí já começam textos maiores. Então, de repente, você chega para a criança com um texto deste tamanho e a criança chega aqui no consultório, ela tá com dificuldade na escola e a gente começa a trabalhar leitura com a criança e ela não é capaz de entender um parágrafo deste tamanho da história. Então, o que a gente faz? A gente começa lá de baixo, da base. A gente começa com pequenos trechos curtos, frases, e começa a instigar a criança a curiosidade dela. A gente não pode querer dar um livro para a criança cheio de textos para ela já ter que desenvolver a habilidade ali na hora de compreender o texto. Tudo a gente começa da base. A habilidade de leitura, de compreensão textual começa desde pequeno. E se a criança não teve isso, a gente tem que começar de textos bem simples para a criança entender o que ela está lendo, colocar emoção nas palavras e saber que todo texto tem um significado e que ela é capaz sim de entender. Todo texto escrito é para alguém entendê-lo, não é verdade? Então a gente começa do básico até a criança ir desenvolvendo a capacidade de entendimento do que o escritor está querendo falar, né?
Por exemplo, a gente tem história em quadrinhos. Olha, ontem foi dia do Monteiro Lobato, né? Olha só, Dom Quixote das crianças em quadrinhos. Aí já são histórias, olha, em quadrinhos. Olha que gostoso ler para criança, ver se ela tá entendendo. Tem a Emília. Histórias em quadrinhos eles adoram e é muito bom da gente trabalhar com eles. Então, toda vez que uma criança vem aqui no consultório com dificuldade de compreensão de texto, a melhor forma de trabalhar com ela é contando histórias, fazendo perguntas, instigando a imaginação dela, tá bom? Fica aí a dica para os pais. Tchau, tchau!